0,25 metros por segundo a uma altura de 1,5 metros de altura do piso. A taxa de renovação de ar adequada para ambiente climatizado serão de, no mínimo, 27 metros cúbicos por hora por pessoa, exceto no caso específico de ambiente com alta rotatividade de pessoas. Então, dependendo do ambiente, a taxa mínima é de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Não é 27 metros cúbicos por hora por pessoa, é sim o valor mínimo. Então, a gente precisa fazer um cálculo em relação à área, quantidade de pessoas, tipo de atividade, e em cima desse cálculo, nós vamos ter qual que é a vazão mínima por pessoa. Se ela der menos do que 27 metros cúbicos por hora, se esse cálculo der menos do que 27 metros cúbicos por hora, eu vou considerar 27 metros cúbicos por hora. Agora, se o meu cálculo der acima de 27 metros cúbicos por hora, eu considero o cálculo que deu acima. Por exemplo, vou falar para vocês 2 exemplos de projetos que eu já fiz. Em um dos meus projetos, o meu cálculo deu 19 metros cúbicos por hora por pessoa. Eu poderia considerar 19 metros cúbicos por hora? Não. Por quê? Porque a norma me exige, no mínimo, 27 metros cúbicos por hora. Então, de 19, eu tive que subir para 27, porque é o valor que a norma me exige. Então, eu não posso ir contra a norma, eu não posso ir contra a lei. Agora, um outro exemplo que eu fiz, que foi para uma academia, onde o valor deu, de acordo com a quantidade de pessoas a lotação máxima da academia, né? A quantidade de pessoas seria a lotação máxima da academia, a área da academia, entre outras informações que a gente pega, o valor deu 32 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, nesse caso, eu tive que considerar 32 metros cúbicos por hora, não 27. Tá? 27 é o valor mínimo. Então, a gente precisa fazer um cálculo, existe um cálculo. Onde que está esse cálculo, Ricardo? Onde eu acho esse cálculo? NBR 16401. Lá você tem a fórmula para poder fazer esse cálculo e saber se a taxa de renovação de ar para aquele ambiente está de acordo ou não. E aí nós temos uma outra possibilidade, que é no caso de taxa de renovação mínima, será de 17 metros cúbicos por hora por pessoa, taxa de renovação de ar mínima, não é taxa única, taxa mínima. De novo, temos que fazer aquele cálculo. Não sendo admitido em qualquer situação que os ambientes possuam uma concentração de CO2 maior ou igual à estabelecida no artigo 4º desta orientação técnica. Então, se for em local de alta rotatividade, a gente pode considerar até 17 metros cúbicos horas por pessoa. De novo, lembrando vocês, o cálculo para eu descobrir qual que é a taxa que eu vou utilizar para aquele ambiente está na NBR 16401, que é uma das referências que a gente usa para poder elaborar o PMOC. Bom, e aí, para eu poder ter a renovação de ar do meu ambiente, eu não posso jogar no meu ambiente interno um ar sujo, um ar poluído. Eu vou estar puxando o ar de fora, jogando para dentro do meu ambiente. E eu preciso filtrar esse ar para garantir uma pureza desse ar. E aí, o que a norma nos diz? A utilização de filtro classe G1 é obrigatório na captação de ar exterior. Então, eu tenho que usar um filtro onde a classificação dele é G1. Tá? No mínimo, classificação G1 para coletar o ar externo. E aí esse ar é filtrado e aí sim ele é lançado para dentro do ambiente onde ele vai ser feito a renovação. O grau de pureza do ar nos ambientes climatizados será obtido utilizando-se, no mínimo, filtro de classe G3 nos condicionadores do sistema central, minimizando o acúmulo de sujeira nos dutos, assim como reduzindo os níveis de material particulados no ar insuflado. Então, eu preciso ter o ideal filtro classe G1, no mínimo classe G3. Conforme vai aumentando o número, vai diminuindo o grau de filtragem. G1 tem um grau de filtragem maior do que G3. G3 é o mínimo.
o ideal seria G1. E aí é óbvio, quanto maior é o grau de filtragem, maior é a minha perda de carga. Então, eu tenho que fazer um cálculo em cima da minha perda de carga para eu considerar a vazão correta de quantidade de ar de renovação. Então, sobre a inspeção, recomenda que os órgãos competentes de vigilância sanitária, com o apoio dos outros órgãos governamentais, organismo representativo da comunidade e dos ocupantes dos ambientes climatizados. Ou seja, não é só o órgão de vigilância sanitária que pode fazer essa inspeção. Nós, como ocupante do ambiente, nós também podemos fazer essa fiscalização. De que forma? A gente fiscaliza, vê que o equipamento não está sendo feita a manutenção devida, e aí a gente entra em contato com os órgãos que podem lá fiscalizar e autuar. No caso, a gente pode ligar para a Vigilância Sanitária, que já faz um excelente trabalho, mas se ela tiver informações de local que não tem a manutenção, fica mais fácil ainda para ela fiscalizar. Podemos ligar para o CREA, que também fiscaliza, como também podemos entrar em contato com o CFT. São os órgãos que vão fiscalizar esse tipo de serviço, caso não seja feito pelo prestador, né? No caso, o nosso cliente, o nosso futuro cliente, né? Porque alguém vai lá, fiscaliza, avisa para ele que ele precisa fazer o PMOC, ele vai entrar em contato com um prestador de serviço. E aí essa pessoa pode ser um futuro cliente para a gente. Utilizem esta orientação técnica como instrumento técnico referencial na realização da inspeção e de outras ações pertinentes nos ambientes climatizados de uso público e coletivo. Então, você pode usar essa norma, essa resolução, essa RE 09, como um instrumento para você mostrar para o cliente, ou até mesmo para você, que nem quem foi que perguntou aqui, que não sabe nem como fazer uma abordagem ao cliente, o Leonardo, né? Então, você pode usar essa resolução como para mostrar para o cliente o que precisa ser feito, e falar para ele que isso não é uma normativa, isso é uma lei, que aí ele precisa cumprir a lei. Junto dessa RE 09, também a lei do PMOC. Então, utilizando desses dois instrumentos, né, tanto a resolução 09 como a lei do PMOC, fica mais fácil de você convencer o cliente a fechar um contrato de manutenção com você. Aqui nós vamos falar sobre a definição de número de amostra, ou seja, quando um profissional do laboratório vai até o seu cliente para poder coletar o ar, para poder levar para o laboratório para fazer a aferição do ar, para ver a qualidade do ar que o nosso cliente está respirando na empresa dele, precisa ter uma amostragem. E qual é a quantidade dessa amostragem que precisa ter para o laboratório levar? Então, está aqui, ó, definir o número de amostra do ar interior, tomando por base a área construída climatizada dentro de uma mesma edificação e razão social, seguindo a tabela abaixo. Então, tem um número mínimo em relação ao tamanho, à área do local que vai ser feito, vai ser coletada essa amostragem. As unidades funcionais do estabelecimento com característica epidemiológica diferenciadas, tais como os serviços médicos, restaurantes, creches e outros, deverão ser amostradas separadamente. Então, se você tem no seu cliente lá uma área administrativa, por exemplo, e é um restaurante, então são amostras diferentes. A gente não pode utilizar uma amostra só para todo o ambiente. Então, precisa ser separada essa amostragem. Então, precisa ser amostradas separadamente. Nessa tabela aqui, ó, define o número de amostra para teste de qualidade do ar. Então, ó, recomendamos fazer sempre uma coleta do ar exterior para comparativo de informações com o ar interior. O número de amostra que tem aqui na nossa tabela, eu sempre considero pelo menos mais uma, que é o ar exterior. A gente precisa ter parâmetros de informação na hora de fazer o teste de qualidade do ar. Então, se eu tenho uma área construída de até 1.000 metros quadrados, o número mínimo, não é o número único de amostra. Muita gente também considera como número único de amostra. Ah, meu cliente
a área dele lá é 600 metros quadrados, então eu posso tirar uma amostra só. Não é isso. O número mínimo de amostra é uma, mas dependendo do ambiente, dependendo do local, se é um prédio comercial, tem 2, 3 andares, você não vai conseguir tirar só uma amostra, você vai ter que tirar, no mínimo, uma amostra por andar. Então, se é 600 metros quadrados, vamos considerar 200 metros cada andar, você não vai conseguir tirar uma amostra apenas, no mínimo 3. O aconselhável, 4 amostras. Por quê? Uma de cada andar, mais uma exterior, mais uma da nossa área externa, para a gente ter informação comparativa. Porque, às vezes, o nosso poluente não é o nosso ambiente interno. Às vezes, o nosso poluente está vindo de fora. Então, vamos supor, eu faço um teste de qualidade do ar, onde o valor que deu interno é menor do que o meu valor externo, mas mesmo assim, vamos supor que o meu valor interno ainda seja um valor alto, né, no qual eu preciso tomar uma atitude, fazer alguma coisa para poder baixar esse valor. Mas o meu valor externo está maior do que o meu valor interno, então é quase que certeza que a contaminação está vindo de fora. Então eu preciso tomar uma atitude lá fora, na área externa do meu cliente. Agora, se o valor interno está maior do que o valor externo, então o meu poluente é interno. Aí eu preciso tomar uma atitude interna. Então, o número de amostra vai definir qual atitude eu vou tomar em cada ambiente, né? No caso, dependendo da quantidade de amostra em cada andar, e se essa atitude vai ser uma atitude interna ou se vai ser uma atitude externa. Por isso que eu tenho aqui o número mínimo de amostra. Para até 1.000 metros quadrados, uma amostra. De 1.000 a 2.000, no mínimo 3. De 2.000 a 3.000, no mínimo 5. De 3.000 a 5.000, no mínimo 8. E assim sucessivamente. Vai aumentando o número mínimo de amostra conforme o tamanho da área do nosso cliente. Vai aumentando a área do cliente, vai aumentando o número de amostra. A BNT-NBR 13971 de 1997, Sistema de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação, Manutenção Programada. Esta norma estabelece orientações básicas para as atividades e serviços necessários de manutenção programada, de conjunto e componente em sistema de equipamentos e refrigeração, condicionamento de ar e ventilação. Então, nós temos essa norma aqui, ó, que ela vai falar sobre orientações básicas para as atividades e serviços necessários. Tá? Então, é uma norma também que eu aconselho consultar para executar serviço de manutenção programada, manutenção preventiva. Serviços e segurança. Então, a gente não pode falar de serviço de manutenção sem falar de segurança. A gente precisa ter o máximo de segurança possível para a gente poder executar os serviços. Por quê? Porque a gente trabalha com produto químico. A gente trabalha com produtos que, se pingar no nosso olho, pode trazer um problema de visão. Se pingar na nossa pele, pode trazer um problema de queimadura. Então, a gente precisa tomar algum tipo de cuidado. A gente trabalha com equipamento de ar-condicionado onde está contaminado, dependendo do equipamento, onde ele possa estar contaminado com fungos e bactérias. Então, a gente precisa usar máscara para a gente não respirar esses fungos e essas bactérias. Isso pode prejudicar a nossa saúde, prejudicar o nosso pulmão, ainda mais hoje em dia com essa pandemia de Covid-19. Então, é muito interessante a gente utilizar máscara de proteção para executar o serviço. Mas tem outros EPI que a gente precisa utilizar. Aqui, ó, tenho dois exemplos, né, de serviço que está sendo executado com segurança e serviço que está sendo executado sem segurança. Veja só o nosso rapaz lá, ó, ele está sendo abraçado pelo ajudante que está do lado de dentro, em cima de uma escada para fazer uma manutenção no equipamento de ar-condicionado. Se ele escorregar daquela escada ali, provavelmente o ajudante dele não vai segurar. Então, isso aí é risco de vida e eu acho que não vale a pena se arriscar a esse nível. Aqui nós temos alguns modelos de equipamentos, né? Todos eles a gente precisa implantar o PMOC, equipamento de janela, split individual, cassete, multi-split, equipamento portátil. Equipamento portátil não precisa. Precisa também, precisa ter uma manutenção.
centrais, fancóis, sistema de água gelada e os próprios equipamentos, no caso aqui o chiller, né? Nós temos aqui uma imagem de um chiller que também precisa ter um PMOC, um plano de manutenção. Lembrando que o plano de manutenção, operação e controle, ele serve para qualquer tipo de equipamento, não só para linha de climatização. Tá? Você tem lá um gerador de energia, você pode implantar um plano de manutenção, operação e controle também nesse gerador. Tá? Aqui na nossa área nós estamos falando de climatização, mas o plano de manutenção, operação e controle é para qualquer equipamento. E aqui no caso do chiller também precisa ter. Aqui nós temos uma vista explodida de um equipamento, né, onde o 1 aqui é o nosso ventilador, o 2 é o nosso filtro, o 3 é a nossa serpentina e o 4 aqui é a nossa bandeja de dreno e direcionamento de ar. Então nós temos aqui um equipamento split high-wall em corte para a gente conseguir visualizar todo o equipamento. Aqui nós temos o ventilador, que ele está nesse exato momento limpo, o equipamento está limpo, só que nós temos um detalhe muito importante aqui, que quem me mostrou esse detalhe foi um aluno no qual eu mostrei essa foto em um curso de PMOC que eu estava dando, e ele falou, Ricardo, mas aqui em cima, tá enferrujado, ó. O que a gente faz quando ele está dessa forma? A gente precisa eliminar esse ferrugem. Veja que o equipamento ele está, impecável de limpeza. Só que nós temos aqui, ferrugem do ferro que segura a nossa tubulação, a lateral do nosso evaporador. Então a gente precisa eliminar esse ponto de ferrugem também. Precisamos raspar ele, lixar, limpar e aplicar uma tinta anticorrosiva ali, para evitar essa corrosão, ferro que segura ali a nossa tubulação. Isso foi uma observação de um aluno, tá, gente? Nem eu tinha observado isso. E aí eu falei para ele o que precisa ser feito. Então vejam aqui, temos aqui um ponto de ferrugem, precisamos eliminar. Aqui é uma máquina que é muito comum a gente encontrar por aí, né? Então a gente precisa, nesse caso aqui, desmontar essa máquina para poder fazer toda a limpeza, toda a higienização dela, tirar todos esses pontos de crosta de fungos e bactérias que tem aqui. Essa máquina aqui com certeza está prejudicando a saúde de todos os usuários do ambiente. Então isso aqui é uma máquina que não pode existir. Uma máquina dessa daqui é inaceitável para empresas de prestação de serviço, de manutenção que trabalha em cliente. Exceto se o cliente não tem uma manutenção preventiva, aí a máquina vai chegar a esse ponto. Mas se tem, eu já fui fazer laudo de equipamentos que tem manutenção, eu faço, felizmente, eu às vezes sou contratado para poder conferir a manutenção de empresas que trabalham fazendo manutenção de ar-condicionado. Então eu vou lá conferir. Então o cliente me chama sem a outra empresa estar sabendo. A empresa de ar-condicionado, por exemplo, Fábio Souza é dono de uma empresa de ar-condicionado. Ele presta serviço para uma empresa lá na cidade dele, lá no bairro dele, e aí a empresa quer saber se a manutenção dele está sendo feita de acordo. Então a empresa que ele presta serviço vai me contratar sem ele saber, para eu ir aferir a manutenção dele. E, infelizmente, em alguns locais que eu já fui, não é o caso do Fábio, porque conheço ele faz um serviço de excelência, né? Nós temos aí também o Daniel Bessa, não sei nem se ele está na live ainda, mas o Daniel também é um prestador de serviço excelente. Eles não vão deixar o equipamento dessa forma. Mas eu já fui aferir serviços de profissionais que tem contrato de manutenção que o equipamento estava quase nesse ponto aqui. Então isso, para quem faz serviço de manutenção, quem executa o serviço, não pode deixar chegar, tá? Então fui lá, emiti o laudo, entreguei para o cliente com foto, tudo direitinho, eu não sei o que foi que aconteceu dali para frente. Ó, uma outra foto. Aqui é um antes e o depois de uma manutenção, ó, como que estava a turbina, né, o ventilador e como que ele ficou depois de uma boa manutenção, é isso que tem que ser feito. O evaporador, aqui ó, nós temos um ar-condicionado de janela, ó como que tá a serpentina, olha o outro como que tá. Então o evaporador nessas condições reduz de 15% a 35% sua eficiência térmica. Sendo assim, uma máquina de 12.000 BTUs vai render próximo de 8.000 BTUs. Então, cai o rendimento da máquina. Como aqui já é uma foto de um condensador. O condensador ele rejeita o calor do ambiente interno absorvido pelo evaporador e o calor do compressor. Se ele estiver sujo dessa forma, ele não vai conseguir liberar nada, né? Aqui uma limpeza de um equipamento de janela. Olha como que estava o ar-condicionado, olha como ele ficou depois de limpo. Bandeja de dreno, precisamos ter muito cuidado com bandeja de dreno, porque acumula muito fungo, muita bactéria, muito lodo, entope,
dá vazamento de água. Olha aí uma foto de uma bandeja suja. A limpeza do equipamento, apesar de alguns profissionais não concordarem com esse tipo de manutenção no ambiente, mas antes de ter feito uma manutenção com ar-condicionado no local, ter limpado aí uma boa parte da sua sujeira do que não ter feito nada. Mas o mais aconselhável é fazer a manutenção com o equipamento fora, né? Desinstala ele e faz a manutenção do equipamento. Aqui já é uma torre de resfriamento de água. Olha as condições dessa torre. Precisa ter tratamento de água para ir para os nossos equipamentos. E nessas condições só vai contaminar e sujar e prejudicar o funcionamento do nosso equipamento. Limpeza de bandeja d'água, verificar termostato de acionamento do motor ventilador, desgaste do enrolamento do motor, tratamento da água da torre com produto não corrosivo, verificar se a boia está atuando, verificar corrente, tensão, rolamentos e hélice do motor ventilador. Então, isso aí é uma revisão que a gente precisa fazer nas torres de resfriamento. Se o ventilador da torre parar, o que acontece? Parar, não vai ter troca de calor, então ele vai prejudicar o funcionamento dos nossos equipamentos, né? A água não vai liberar o calor da água, né? Aqui, ó, como ficou a água bem suja, bem contaminada. Bombas, a gente precisa ter também PMOC de bomba de água, tanto água de arrefecimento como de água gelada. Aqui a manutenção da bomba, alinhamento de eixo, tá? Que está usando um relógio comparador para poder fazer o alinhamento do eixo. Contaminação, vários tipos de contaminantes podem ser encontrados na serpentina, evaporador e condensador. Dependendo do tipo de local instalado, podemos ter contaminante com formação de mofo, bolor, ou seja, a proliferação de fungos e outras formações microbiológicas. Podemos incluir também outros contaminantes do ar externo, como poeira, fumaça, germes e entre outros. Devemos retirar todos os contaminantes das superfícies interna e externa do sistema de HVAC. Deve ser retirado todos os focos de formação de mofo e outros organismos microbiológicos. A limpeza reduz a poeira interna, ajuda a economizar energia, aumentar a vida útil do equipamento e a qualidade do conforto. Então, quando se faz uma boa limpeza no equipamento, a gente vai ter todos esses benefícios aqui. Devemos sempre utilizar produto registrado no Ministério do Trabalho, Agência Brasileira de Normas Técnicas. Temos que possuir a ficha de informação e segurança de produtos químicos, que traz informações de composição química, uso, armazenamento, manuseio, procedimentos de emergência e possíveis efeitos à saúde. Precisa ser biodegradável. Então, todos os produtos que vocês utilizarem para poder fazer a manutenção do equipamento de vocês, vocês precisam ter o FISPIC dele, tá? Que é a ficha de informação de segurança do produto químico. Essa ficha vai falar como ele pode ser diluído, composição química, como eu vou armazenar, manuseio, procedimentos de emergência se caso cair na pele ou no olho, alguma coisa assim, ou ingerir, entre outras coisas. Então a gente precisa ter, o produto ele precisa estar registrado no Ministério da Saúde e precisa ser biodegradável. Eu vou passar aqui para vocês uma relação de alguns produtos que têm essas qualidades. Existem pessoas que têm sensibilidade a algum produto químico. Se por algum motivo o manuseio do produto possa trazer algum risco para os ocupantes, comunique ao gestor do contrato e recomenda-se executar o serviço quando não tiver ninguém no local. Após a execução do serviço, ventilar bem o local para diluir o efeito do produto. Então, dependendo do produto, o interessante é você fazer essa manutenção quando não tiver ninguém no local. Na maioria das vezes à noite ou final de semana, porque pode ter pessoas sensíveis a esse produto. Quando você começar a trabalhar, essa pessoa vir a passar mal. E isso você informa ao gestor do contrato. O gestor é aquela pessoa que trabalha na empresa no qual você presta o serviço. Os profissionais precisam ter treinamento para o manuseio dos produtos químicos, assim evitando qualquer acidente ou até mesmo danificar o equipamento ou mobília do cliente. Então você precisa treinar os profissionais que vão trabalhar para você, para evitar esse tipo de problema, né? Danificar o equipamento, danificar mobília do nosso cliente ou até acidente com o próprio profissional que está executando o serviço. Podemos ter vários problemas associados à utilização de produtos químicos, entre eles problema respiratório, alergia, queimadura química, lesões oculares, envenenamento, substância cancerígena e intoxicação. Então, todos esses problemas a gente pode ter na utilização de produto químico, por isso que a gente precisa tomar cuidado na hora de manipular
produtos químicos. Produtos químicos nós podemos ter os produtos ácidos, alcalinos e detergêntico. Os produtos ácidos é uma combinação ácida com detergente, fosfórico, fluorídrico e etc. Cria uma reação química com o alumínio da serpentina, liberando a sujeira pelo detergente até ser enxaguada. Então os produtos ácidos eles vão agredir o alumínio e aí ele solta a sujeira. E essa sujeira é liberada pelo detergêntico, que é misturado nos produtos ácidos, sendo que ele é mais ácido do que detergêntico. E no enxágue, a gente dissolve essa sujeira. Então, esses produtos ácidos a gente usa quando a condensadora, a gente usa ele muito na condensadora, quando a condensadora está muito contaminada, muito impregnada de sujeira. Os produtos alcalinos é uma combinação de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio ou cáustico com sulfactante, que é sabão. Funciona praticamente igual os produtos ácidos, liberando mecanicamente a sujeira. Só que os alcalinos, eles são menos agressivos do que o ácido. Existem alguns produtos alcalinos que ele já vem pronto, já é só você aplicar. Tem outros produtos que ele vem para você diluir e aplicar. Tem que ficar sempre atento na ficha do equipamento, qual que é a diluição dele para você não agredir muito o equipamento. E nós temos os detergênticos. Combina vários detergentes para criar um produto eficaz. É utilizado na maioria dos equipamentos para retirada de sujidade. Esse detergente a gente usa muito em evaporador, tá? Ele é um produto que ele agride menos o evaporador. Existem alguns produtos que ele nem precisa de enxágue. Você aplica o produto e o próprio evaporador, quando ele começa a condensar a água, ele já enxágua. Então, a gente sempre aconselha a aplicar e deixar o equipamento ligado aí pelo menos aí umas 2 horas para condensar bastante água e já enxaguar o produto. Aqui nós temos um produto, ácido, Nós temos aqui até a marca dele, é o Tilex, é conhecido, bem conhecido esse produto, muito bom por sinal, para poder ser aplicado de forma correta, Você não pode aplicar um Tilex de forma errada, por exemplo, numa evaporadora, num ambiente fechado. Se você fizer isso, você vai danificar a evaporadora, como você também pode prejudicar as pessoas que estão ocupando o ambiente. Então, Tilex, produtos de limpeza ácidos são utilizados nos condensadores, tá vendo? Que nem eu falei para vocês, os ácidos são usados nos condensadores, por terem tipos de sujeira associada ao seu local de instalação. Observação, devemos sempre observar a preparação do produto conforme informação do fabricante. No caso, a preparação seria a diluição do produto. E para maiores informações, você pesquisa o FISPIC do produto. Todo produto tem um FISPIC. Ricardo, o que é esse FISPIC? Onde eu arrumo esse FISPIC? Você pode pedir ele na hora que você compra o produto. Você vai numa loja, lá eu sou de São Paulo, eu tenho aqui pessoas de diversas partes do Brasil. Eu, por exemplo, estou em São Paulo. O ponto de compra de material para climatização, Alameda Glete, lá no centro da capital. Chega em qualquer uma loja, eu quero, por exemplo, Tilex. Eu quero que você me dê o FISPIC dele. Aí o vendedor vai te dar o Tilex, vai lá dentro, vai te dar o FISPIC deste produto. E ali vai estar todas as informações do produto. Nós temos aqui o produto alcalino, BR Plus, por exemplo. Aqui, Paulo Roberto, esse é um dos produtos, só que esse aqui ele é da Metazil. Tá? O Jato Plus ele é da Metazil. E o BR Plus, ele também é da Metazil. Quem fabrica esse BR Plus? A Metazil. Produtos de limpeza alcalino são mais utilizados nas unidades internas, evaporadores, por terem tipo de sujeira mais engorduradas. Devemos sempre observar a preparação do produto. Mais uma vez, tem produto que você precisa diluir. Tem produto que ele já vem no ponto de você aplicar. Produtos detergênticos. Nós temos aqui o Metazil, também é fabricado pela Metazil, Metacoi. E nós temos um outro aqui, o AirShield. O AirShield também é um produto muito bom. Eu usei muito o AirShield. Hoje eu uso menos porque a gente não acha com tanta facilidade mais o AirShield. Outras marcas de outros fornecedores. Mas temos aqui o Metazil, a Metacol da Metazil e o AirShield. São produtos detergênticos. Esses tipos de produto você não precisa fazer o enxágue. Temos no mercado diversos fabricantes e marca de produtos detergênticos. A maioria dos produtos detergênticos não necessita de enxágue, mas mesmo assim é bom você observar o FISPIC dele, a ficha
técnica dele. E aí nós temos esses camaradas aqui, ó, que são muito interessantes, mas muitos profissionais utilizam de maneira errada. Eu vejo muito profissional usando esses tipos de produto, bactericida recomendado pelo fabricante Torilla, só que esse daqui ele não faz limpeza do evaporador, ele ajuda a combater bactérias apenas e dá aquele cheirinho gostoso no ambiente. Então quando eu vou fazer uma manutenção, o pessoal que trabalha fazendo as minhas manutenções, eu uso vários produtos para poder fazer a manutenção e por último eu aplico este daqui, que é o bactericida, que também dá aquele cheirinho agradável no ambiente. Todos os produtos mostrados nos slides anteriores têm que ser biodegradáveis e com registro no Ministério da Saúde, Anvisa e Ministério do Trabalho. Então a gente precisa utilizar produtos registrados legalmente. A gente não pode colocar qualquer produto, até mesmo porque nós vamos ter que colocar na ficha do equipamento número de série do equipamento, do produto, data de fabricação e fabricante. A gente precisa colocar isso na ficha do equipamento que a gente utilizou. Então, eu tenho um PMOC lá onde esse mês eu vou fazer uma limpeza no equipamento mais aprofundada. Quais os produtos que eu usei? Vou ter que colocar lá na ficha a data que eu usei e o número de série do produto, data de fabricação e a marca do produto. Então, a marca e fabricante, data de fabricação, ó, validade do produto e o número de série do produto. Então, tudo isso aqui, ó, eu preciso colocar na ficha do equipamento, todas essas informações. Manutenção com EPI, isso aqui era o que eu ia mostrar para vocês lá na frente, mas acabei mostrando aqui, né? Então a gente precisa utilizar os EPIs para poder fazer a manutenção dos nossos equipamentos. Sempre que for uma manutenção, usar EPI conforme a atividade. Na manutenção de ar-condicionados, temos que ficar atento à contaminação, lembrando que estaremos em contato direto com bactérias e outros agentes. Então, a gente precisa usar EPI por causa dos nossos contatos diretos com bactérias e outros agentes. Nossa preocupação é manter o ambiente de trabalho de pessoas livre de contaminação, inclusive o nosso. Sendo assim, use EPI na manutenção de ar-condicionado. Então, temos que usar o EPI. Então, tá aqui alguns dos EPIs que a gente utiliza, né? Capacete, protetor auricular, luva, bota, se for trabalhar em altura, cinto, para a gente poder conseguir se amarrar em algum local. E temos esse outro protetor aqui que ele fecha o rosto todo, né? Isso aqui é bem interessante para quando a gente for aplicar bactericida, alguma coisa assim, não respingar nos nossos olhos, no nosso rosto, né? Então é bem interessante utilizar esse produto aqui também. No caso de manutenção, né, verificar sempre rolamentos, buchas, retentores, ficar atentos, correia de motores, barulho excessivo nos rolamentos, vazamento de água nos retentores, nível de óleo da bomba, rotação do motor, alinhamento do eixo. Aqui nós temos uma demonstração de um fancoil, um fancolete. Qual que é a diferença do fancoil para o fancolete? A capacidade. Fancoil acima de 5 TR, fancolete abaixo de 5 TR. Uma manutenção de um fancoil, né? Veja que ó, o rapaz está usando luva, está usando óculos para poder fazer a manutenção corretiva. Aqui um fancoil com um filtro sujo. Então, quando você tem um filtro muito sujo no fancoil, ele pode acontecer isso aqui, porque aumenta muito a pressão, e aí ele amassa o filtro, e aqui nesse vão aqui dá entrada de ar contaminado e começa a contaminar o ambiente. Né? Filtro sujo no equipamento, desperdício de energia. Com filtro saturado, gasta em média 25% a mais de energia. Então, fazendo um cálculo rápido aqui, gasto de energia com motor com filtro sujo, considerando potência de 4 HP vezes 25%, igual a 1 HP. Custo de um jogo de filtro novo, G3 e M6, em média R$270. Sendo assim, máquinas rodando um mês com um filtro saturado, 1 HP, é igual a 750 watts, arredondando. Então, a gente fazendo o cálculo rápido aqui, ó, em um mês, ele vai gastar em torno de R$131. Se for 3 meses, R$393. Então, ele vai ter um custo maior do que se ele trocar o filtro. O problema de você estar usando o equipamento com filtro saturado, filtro sujo, é que o equipamento vai render bem menos do que deveria. A manutenção feita de forma correta, né? O proprietário ganha, pois vai economizar com energia e reduzir as perdas com manutenção corretiva. Os colaboradores ganham com conforto térmico, vão produzir mais, diminuir assim o afastamento de funcionário causado por contaminação. Os prestadores de serviço, no caso somos nós, né? Também vamos ganhar. Teremos mais serviço e oportunidade de fazer um bom trabalho, fazendo a coisa certa, não vai faltar serviço. Quem não faz o correto vai ficar de fora. E
e o governo ganha, pois com a manutenção teremos receita, mais empregos, mais imposto, menos gente nos hospitais. Então, todo mundo ganha quando se faz a manutenção correta. Aqui uma foto de um rooftop, que ele varia, rooftop na maioria das vezes ele varia de 12 a 33 TR. Aqui uma outra imagem de outro rooftop. Um selfie, né? Rolamento, sempre lubrificado. Então, nós temos aqui um mancal com rolamento, é interessante sempre estar lubrificado. A correia, manter a correia sempre ajustada e polia sempre alinhada, para evitar quebra de correia, uma foto de um outro selfie com 2 compressores. Objetivo, a preocupação mundial com a qualidade do ar interior em ambiente climatizado. Então, o maior objetivo da lei do PMOC é a preocupação com a qualidade do ar interior em ambiente climatizado. Então, garantir uma boa qualidade do ar. Para isso, tem a RE09, onde ela tem parâmetros de informações de uma boa qualidade do ar. Aqui um projetinho de duto, né, uma instalaçãozinha de duto, também precisa entrar no PMOC, manutenção e limpeza de duto, instalação de difusores de grelhas de retorno, um duto sujo, análise gravimétrica de dutos. Então a gente vai fazer uma análise do duto para saber se ele está precisando de fazer uma limpeza a partir dessa análise gravimétrica. Recolhe-se resíduos de um trecho normalmente reto do duto. Caso se constate maior que 7,5 gramas por metro quadrado, será necessário executar uma limpeza interna dos dutos. Então a gente pega 1 metro quadrado de duto e coleta o pó que está nesse local. Se der acima de 7,5 gramas, é necessário fazer uma limpeza dos dutos. Após a limpeza, essa medição tem que ficar abaixo de 1 grama por metro quadrado. Então depois que faz a limpeza, faz o teste de novo, tem que ficar abaixo de 1 grama por metro quadrado. Norma que define padrões mínimos de limpeza de duto, 14679. Então, essa é a norma que define a limpeza de duto. Não há uma lei que define a periodicidade que precisa ser feita a limpeza interna do duto. Então, o duto não tem uma norma que fala que tem que ser limpo de tanto e tanto tempo, tá? Como que a gente analisa isso? Através do teste gravimétrico. Na NBR 15848 está definido os procedimentos para verificação visual, inseto, pombos, morcegos e roedores não podem permitir dentro dos dutos. Então, aqui na NBR 15848 de 2011, ela fala define os procedimentos que precisa ser feito para uma boa limpeza dos dutos. Poeira saindo pelo difusor é sinal que o filtro está muito sujo. Então, existem alguns dutos que você olha no teto e lá nos difusores tem aquela poeirinha, né? Fica aqueles raios de poeira nos difusores ou até mesmo no teto. Isso é sinal de que precisa fazer uma manutenção no equipamento. Uma troca de filtro pode resolver esse problema. Dependendo, aí tem que fazer a limpeza do duto. Equipamentos utilizados para poder fazer a limpeza de duto, né? O famoso robozinho, custa em torno de R$ 8.900, pode chegar até R$ 30.000. Então, como que é feito? A gente coloca o robozinho dentro do duto, esse robozinho ele escova o duto e do outro lado do duto vai ter um aspirador que vai estar aspirando esse ar para dentro do filtro do aspirador, tá? Então, é dessa forma que é feita a limpeza de duto. Um duto sujo e um duto limpo, né? Um antes e depois, na verdade, né? Do duto, antes da limpeza e depois da limpeza. Vida útil de equipamentos, né? Isso aí é uma fonte da Ashray. Um chiller pode durar até 20 anos, um Foncoy também uma média de 20 anos, um Selfie uma média de 15 anos, um Split uma média de 10 anos. Isso depende muito da manutenção preventiva e preditiva do equipamento. Se o equipamento tem uma boa manutenção, esse aqui é o prazo de vida útil do equipamento. Se não tem uma boa manutenção, esse prazo aqui pode cair até a metade. E aí, para a gente ter um comparativo sobre o PMOC, que nem o nosso amigo Fábio comentou sobre as capacidades dos equipamentos lá da empresa, que tem 35 equipamentos de 9.000 BTUs, e o engenheiro que faz o PMOC não coloca eles no documento, pois alega, por lei, que é somente acima de 5 TR. Então, nós vamos tirar essa dúvida aqui agora. Eu já respondi, ó, mas essa dúvida também tem aqui. Ó. Em uma empresa, temos 27 aparelhos modelo Split de 18.000 BTUs cada e 12 aparelhos ACJ de 7.500. São aparelhos individuais. Mesmo assim, preciso do PMOC. Então, aqui, de acordo com o nosso exemplo, Split 27 de 18.000, 486.000. ACJ 12 vezes 7.500, 90.000 BTUs, totalizando 576.000 BTUs. Dividido por 12.000 BTUs é o que vai dar o equivalente a 48 TR, né?
Que cada 12 mil BTUs equivale a 1 TR. Está bem acima de 60 mil BTUs. Então, sim, split precisa ter PMOC. Então, conforme a lei, a gente precisa ter o PMOC se a somatória dos equipamentos derem acima de 5 TR. Todos os ambientes climatizados, público ou coletivo com capacidade superior a 5 TR precisa ter o PMOC e um responsável técnico. Quem pode ser o responsável técnico legalmente habilitado para assinar o PMOC? Nós já falamos sobre isso lá no início da apresentação, vou só dar uma reforçada. É o engenheiro mecânico, tecnólogo, técnico, engenheiro industrial, pode assinar o PMOC, eletromecânico, pode elaborar o PMOC também. E nós temos um outro profissional que ele é responsável pela qualidade do ar, que aí entra o engenheiro de segurança do trabalho ou engenheiro sanitarista, que eles que vão fazer uma análise da qualidade do ar e qual que é a atividade, a atuação que a gente precisa tomar para poder resolver o problema da qualidade do ar, se caso tiver algum problema, né? Se passar dos limites mínimos que a gente viu nas apresentações. As informações que eu tinha para passar para vocês eram essas aí. É um resumo do curso de PMOC que eu ministro. Esse curso ele dura em torno de 5 horas, 6 horas. Então eu tive que resumir tudo a mais ou menos 2 horas aqui para poder passar para vocês resumido. Vamos abrir agora para mais algumas perguntas. Detergente neutro é recomendado para limpeza de evaporador? Então, se for para você aplicar o detergente no evaporador, na serpentina do evaporador, detergente que a gente usa para limpeza para lavar louça, por exemplo, não é recomendado, tá? Porque a composição química dele é diferente do detergente que a gente usa para poder fazer a limpeza do ar-condicionado. Ele dá o nome de detergêntico porque ele tem um ativo detergêntico dele, mas é diferente a composição química. Então, não é recomendado. A gente pode usar o detergente para poder lavar as partes plásticas, tá? E não tem problema, a gente pode utilizar. Mas para aplicar no evaporador direto, como o produto que a gente utiliza, aí a gente já não pode. Nilton Alves Serafim está perguntando aqui, ó. Você fornece planilha de PMOC? Ô, Nilton, a planilha de PMOC específico de cada cliente, que nem eu falei na live no início, não sei se você pegou a live desde o início, cada cliente vai ter uma planilha. Hoje na internet tem diversas planilhas aí de PMOC onde você pode baixar, mas a planilha de PMOC não é a mesma para todos os clientes, por isso que existe uma elaboração de PMOC, onde eu particularmente, eu como engenheiro mecânico, eu vou até o cliente, por exemplo, você tem um cliente que precisa aplicar um PMOC no seu cliente. Eu faço uma visita com você, pego lá os dados do cliente, informação, ambiente, equipamento, faço todo um levantamento de informação para eu fazer uma elaboração do PMOC conforme a necessidade desse seu cliente. Eu não consigo fazer uma planilha igual para todos os clientes. Vai ter sempre uma modificação. Pode ser que 1, 2, 3, 5 itens sejam iguais, mas vai ter lá alguns itens que vai ter diferente, né? Ou pelo menos a periodicidade vai ser diferente. Você vai ter 2, 3 planilhas, 2, 3 clientes, que a planilha é igual, mas o que vai mudar pode ser a periodicidade daquela manutenção. Então, cada cliente é um cliente. Eu não posso passar para você uma planilha e falar para você, olha, aplica isso em todos os seus clientes. O Fábio Souza está perguntando do cálculo de consumo energético. Então, o cálculo do consumo energético, a gente tem que pegar algumas informações do equipamento, né? Para a gente poder fazer esse cálculo do consumo energético dele. Pegar potência, corrente, tempo de trabalho desse equipamento, e aí a gente consegue fazer um cálculo de consumo energético do equipamento. Leonardo Bruno Martins está perguntando aqui, o PMOC é cobrado por quantidade de aparelho? Exemplo, um cliente tem 10 aparelhos e custa 100, e outro tem 20 e custa 500. Quando eu vou elaborar o PMOC, eu faço ele justamente dessa forma. Eu cobro a elaboração do meu PMOC pela quantidade de equipamento. É óbvio, cada cliente tem uma quantidade de equipamento.
Quanto maior for a quantidade de equipamento que o cliente tiver, eu consigo fazer um valor reduzido por equipamento. E esse valor que é cobrado é anual. O que eu faço para quando é cliente meu mesmo, que eu também tenho os meus clientes no qual eu faço a elaboração do PMOC e a execução do PMOC. Eu diluo esse custo no valor da manutenção. Então é um contrato de 1 ano, eu vou cobrar do meu cliente lá para elaborar o PMOC R$ 1.200, por exemplo, eu vou diluir para ele R$ 100 por mês. Então ele vai me pagar R$ 100 por mês da elaboração do PMOC, mais o meu custo da execução do PMOC. São coisas diferentes. E aí eu mando o meu pessoal para poder fazer a execução do PMOC. Quando eu faço o PMOC para empresas prestadoras de serviço, aí eu cobro de uma outra forma. Tá? Mas eu cobro por equipamento. Aí depende da capacidade do equipamento, né? Quantidade de equipamento, eu faço um valor bem legal para poder fechar uma parceria legal com os prestadores de serviço. O teste é responsabilidade de empresa que faz o PMOC ou do cliente ou acordo comercial? Fábio Souza. Então, Fábio, esse teste é de responsabilidade do cliente, mas nós, como profissional, nós temos que orientar o cliente que precisa ser feito. Por que esse teste é de responsabilidade do cliente? Porque nós não podemos ter vínculo com o laboratório que vai fazer esse teste, tá? Também podemos ficar responsável por esse teste em comum acordo com o cliente, e aí você contrata um laboratório que não tenha vínculo com a sua empresa para poder fazer esse teste. Aí você pode ir lá acompanhar sem problema nenhum, mas você não pode ter vínculo, tá? Na maioria das vezes a gente deixa como responsabilidade do cliente, mas às vezes o cliente fala para a gente assim, olha, eu não quero ter dor de cabeça, quando chegar no prazo, eu só quero que você traga o profissional aqui do laboratório e faça a coleta e depois você me mande o relatório. Tá? Então, você pode fazer em comum acordo contratual com o cliente comercial, né, um contrato comercial, onde você fica responsável. Mas, que nem eu falei, vocês não podem ter vínculo com o laboratório. Tá? O laboratório tem que ser um laboratório que não tenha vínculo com a sua empresa. A outra pergunta aqui do Fábio Alessandro Gomes. A RE09, temos que fazer somente em sistemas de centrais ou em todo sistema de 5TR, independente se é central ou split? Referente em todo sistema acima de 5TR, na verdade, o ideal seria você fazer em todos os sistemas, independente da capacidade dele. A norma, a lei, o PMOC, ele é para todas as capacidades. Vamos supor que você tenha um cliente, uma clínica dentária, onde tem lá 3 equipamentos de 9.000. Ele tem lá 2 consultórios, mais a recepção. Cada ambiente tem um equipamento de 9.000 BTUs. Vai dar 27.000 BTUs, menos do que 5TR. Você precisa ter um PMOC nesse cliente. Qual que é a diferença? Que você não precisa ter um responsável técnico por esse PMOC, mas você precisa ter um PMOC. Uma outra coisa que você precisa também é fazer o teste de qualidade do ar, para saber que o ar que eles estão respirando não tenha contaminante. Até mesmo por aquilo que eu falei no início. O ar pode estar sendo contaminado pela área externa. Então, se a gente não faz esse teste de qualidade do ar, a gente não vai descobrir de onde que está vindo esse poluente, essa contaminação, nem saber que está contaminado. Por melhor que seja a sua manutenção, mas pode ser que tenha contaminante vindo da área externa, contaminando o ar interno. Então, você precisa fazer também o teste de qualidade do ar, independente da capacidade. Respondendo aqui a pergunta do Fábio Souza, a cortina de ar se enquadra como na qualidade do ar, PMOC? Sim, a cortina de ar ela é um item do nosso equipamento de climatização. Ela também se enquadra no PMOC, precisa ser feito também PMOC para cortina de ar. Fábio Alessandro, temos um total de 35 unidades de split raio-wall, 9.000 BTUs. O engenheiro mecânico que faz o PMOC não coloca eles no documento, pois ele alega que, por lei, é somente os acima de 5TR. Ele está certo? Fábio, ele está errado. Tá? Esse engenheiro mecânico aí, provavelmente, ele deve ser um engenheiro mecânico que não é da área da climatização, porque a área da engenharia mecânica ela é muito ampla. Então, ele não deve ter um bom conhecimento na área, para ele poder estar te falando
uma coisa dessa. O valor de 5 TR tem que ser a somatória dos equipamentos. Se você tem lá, por exemplo, um equipamento só de 60 mil BTUs, já entra como responsável técnico, porque se fosse assim, se é isso que ele está alegando, não precisaria nem ele estar como responsável técnico. Não precisaria de responsável técnico, porque só precisa de um responsável técnico quando a instalação, o seu cliente tem uma somatória de equipamentos acima de 5 TR. Aí precisa de ter um responsável técnico, um engenheiro mecânico ou um tecnólogo de refrigeração. No caso aí, ele está fazendo de maneira errada. Isso daí pode trazer até problemas para ele mesmo. Tá? Ele não sabe qual que é o problema que ele está causando para ele mesmo, se caso baixar uma fiscalização lá. Então, oriente ele direitinho para poder fazer da maneira correta. Precisa sim. Temos mais uma outra pergunta aqui. Qual é o melhor produto que você recomenda para a limpeza da evaporadora? Hoje nós temos diversos produtos. É algo de você pesquisar, ver qual que você tem aí na sua cidade e utilizar eles, né? Fazer teste, né? Que nem eu falei. Cada produto ele tem uma finalidade no qual ele se enquadra melhor. Então, você olhar e ver na sua cidade, no seu local aí, qual que é os produtos que vocês trabalham. Se caso onde você trabalha só vende Tilex e Metazil Jato Plus, aí o que você faz? Compra pela internet. Paulo Roberto, você recomenda o Metazil Jato Plus? Sim, eu recomendo o Metazil Jato Plus, eu uso ele, é um produto muito bom. Mas que nem eu falei do Tilex, eu também vou falar do Metazil Jato Plus. Precisa saber utilizar e aonde eu vou utilizar ele. O Metazil Jato Plus, ele não é recomendado utilizar ele na evaporadora. A gente usa o Metazil Jato Plus na condensadora. Na evaporadora não é recomendado. Exceto alguns casos aí de evaporadora muito impregnada mesmo, que a gente precisa utilizar ele. Mas sempre fazendo a diluição da maneira correta. Né? Se a gente colocar, eu já vi profissionais jogar Metazil Jato Plus puro na evaporadora. A evaporadora ela vem com microfilme, que é aquele filme de pintura azul na serpentina dela, que se você jogar puro, tanto o Metazil quanto o Tilex, aquele filme ele até solta, né? E até prejudica na hora de fazer a limpeza. Você tem que aplicar o Metazil ou o Tilex fazendo a preparação de maneira correta, né? Tem que preparar ele, fazer a diluição dele de maneira correta. Beleza, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Beleza, pessoal? Então vamos encerrar aqui. Obrigado a todos vocês. Eu peço para vocês, para a próxima live, assim que eu lançar a divulgação da live, se vocês puderem divulgar ela também, pegando o link lá de divulgação e compartilhando nas mídias de vocês, eu agradeço também. Então nós vamos estar aqui na próxima segunda, às 19h30. Obrigado a todos vocês mais uma vez.